No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, aproximadamente a cada 60 minutos morre uma mulher de câncer no Brasil. Estamos no Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Hoje nós vamos falar de saúde pública, com a Luane Godoy, bacharel em biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos, doutoranda do grupo de HPV do Centro de Pesquisas em Oncologia Molecular do Hospital do Câncer de Barretos. O Adriano Queiroz, que é coordenador do setor de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS da cidade de São Paulo. Com a apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Luane, bom dia, Adriano, e bom dia você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Nesse último programa, ao vivo do Brasil ODS desse ano, Franklin, quais são os destaques que você quer registrar? O primeiro destaque é que o programa de hoje, ele vai tratar do ODS 3, que fala sobre saúde e bem-estar, e que no seu texto diz que deve-se assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E acrescentando também que ODS significa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são parte da Agenda 2030 da ONU, por um pacto global, por um mundo mais justo e sustentável, Joel. E o destaque que eu dou essa semana, não podia ser outro, é o fim da Copa do Mundo, e a Argentina, que foi campeã, consagrando o Messi, que o Messi, acho que, segundo dizem, é a última oportunidade que ele tinha de ser campeão do mundo, e realmente ele conseguiu. Acho que era o único grande título que faltava para a sua galeria de sucesso, de tanto tempo, E serve também, acho que essa vitória da Argentina mostra para nós, deixa uma lição para o Brasil, do futebol coletivo, o que é fundamental, não só investir nos grandes talentos, mas ter um grande talento, mas que ele funcione para o coletivo. E uma outra lição assim, particular para os boleiros, que isso ficou muito evidente, quando vai ter disputa por pênalti, começa a cobrança pelo melhor batedor do time. Acho que isso é fundamental. Nós vimos a França com o Mbappé e no caso da Argentina com o Messi. No caso do Brasil, o Neymar ia ser o último a bater. Enfim, são lições tão óbvias que poderiam ser melhor aprendidas no nosso futebol. Eu me lembro do Nelson Rodrigues, Franklin. O brasileiro duvida do óbvio. Mas eu acho que a grande lição que nós devemos trazer para as futuras competições que o Brasil deve participar é de que o futebol, ao contrário do que pensava a nossa geração, Franklin, é um esporte coletivo. E é em cima do coletivo que nós devemos atuar. Não de grandes figuras que vão resolver. Isso acontecia no passado com Pelé, Garrincha. Hoje nós precisamos de 11 pessoas engajadas. Se você vê a atuação da Argentina contra a França, foi emocionante a dedicação dos jogadores. Mas agora eu vou cumprimentar, Franklin, os nossos convidados. Luane, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada. Agradeço o convite também, é muito importante falar sobre saúde pública. Obrigada pelo convite. E agora o Adriano. Oi, Adriano, tudo bem? Depois da autocensura de você não ligar o seu microfone, seja muito bem-vindo ao Brasil ODS. Obrigado, Joel. Bom dia, Franklin, bom dia, Luane, bom dia, ouvintes. Agradeço o convite em nome da Secretaria Municipal da Saúde e da Coordenadoria de STAs aqui da cidade de São Paulo.
A meta 3.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável busca assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, de acordo com o relatório Luz de 2022, que analisa a evolução dos ODS. A meta está em retrocesso. Os gastos contraceptivos em 2020 foram reduzidos em 17% em relação ao ano anterior. Por que as infecções sexualmente transmissíveis, Adriano, são um problema de saúde pública? Então, Joel, né, aqui na cidade de São Paulo, né, a gente tem observado que nós temos aumentado, né, na verdade, a capacidade aí de ofertar estratégias de prevenção na cidade, né? A gente tem aumentado os pontos de dispensação de preservativos, tanto interno quanto externos, né? Também a gente tem testado mais, e atualmente nós temos estratégias diferentes, né, para conseguir aí reduzir as infecções sexualmente transmissíveis, sobretudo o HIV, né? Se a gente pensar que nos anos 80, 90, né, aí no começo dos anos 90, a gente só tinha o preservativo, e hoje a gente tem aí estratégias diversificadas que a gente chama de prevenção combinada, que consegue aí reduzir a chance de infecção por HIV, né? Então, obviamente, né, que as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são um problema de saúde pública, né? Mas nós temos aí um SUS que consegue, né, ofertar estratégias de prevenção e tratamento para as pessoas que vivem aqui na cidade de São Paulo e também no Brasil, né? Luane, mais de 1 milhão de novos casos de 4 infecções sexualmente transmissíveis são registrados todos os dias, segundo a Organização Mundial de Saúde. São 376 milhões de casos de gonorreia, sífilis, clamídia, etc. O que fazer para conscientizar a população e o próprio governo, né, de que políticas públicas devem ser implementadas para diminuir o número de pessoas contaminadas? Eu acho que a base de tudo é a educação, né? Então, a gente precisa ter uma educação voltada para esse sentido de conscientização sobre como ocorrem essas infecções, como elas podem ser prevenidas. A gente sabe que a maioria delas podem ser prevenidas, né? Então, eu acho que a base de tudo é a educação. Nós temos, claro, o acesso, né, negado pela população de baixa renda, né, que precisa desses exames, mas eles não estão acessíveis à maioria da população ainda, né? Depende, acho que depende um pouco do exame. Se a gente for falar, né, entrar sobre um pouco mais o meu tema, que é HPV, eles não estão acessíveis. Agora, pelo que eu sei, a AIDS, né, HIV e alguns outros exames, eles estão acessíveis pelo SUS. No caso do HPV, no caso do HPV, nós temos um problema de informação com as jovens, né? Tem muitas meninas ainda se contaminando com HPV, e eles não, como você disse, eles ainda não são ofertados, né, na rede pública. Isso, o que a gente tem no SUS hoje é o rastreio das lesões que vão causar o câncer de colo de útero, né, que são as chamadas lesões precursoras. Mas a gente não tem o teste de HPV oferecido pelo SUS, ele é apenas na rede particular e é um teste muito caro. Então, realmente, esse acesso é dificultado. Nós falamos, antes de começar o programa, você fez uma pesquisa rápida, a média custa R$1.000 esse exame. Isso, então realmente não é acessível para a população. Você tira 70%, 80% da população, né, que quase um salário mínimo, né, custa um exame desse. E claro, as mulheres vão se contaminar com o câncer do colo, né? Nos próximos anos, eu acho que deve ser registrado o maior número de pessoas contaminadas exatamente por não ter acesso a esse exame. Isso, e na verdade o HPV, né, a gente fala que ele é a principal causa de câncer de colo de útero, mas ele também causa câncer em alguns outros locais. Então não é apenas câncer de colo de útero, né, o mais comum, mas também câncer peniano, anal, orofaringe. Então
Temos outros sítios também que são afetados por esse vírus. Sim. Que tem aumentado no estado de São Paulo. O Adriano, você disse que o cenário, né, na área que você trabalha já é outro, porque tem aumentado, e no caso seu, não é do HPV, né? É da AIDS. Mas ainda essa doença, ela está impregnada de muito preconceito. Sim, acho que um dos maiores inimigos, né, da questão da prevenção e tratamento ainda são os estigmas, né, os preconceitos que estão em torno aí do HIV e da AIDS, né? Como a Lani falou, a educação e informação é super importante para a gente combater, né, esse preconceito e estigma, principalmente as pessoas que estão vivendo com HIV, né? E também as pessoas têm medo de se testar, né? A gente está num outro cenário, né, em relação ao HIV e à AIDS. A gente tem um tratamento muito mais eficaz, né? Que é um tratamento que, inclusive... Antes falava-se de um coquetel, né? E agora... Hoje a gente não fala coquetel mais, é uma medicação antirretroviral, né? Então, antigamente, as pessoas tomavam aí até, às vezes, 10, 15 comprimidos, né? Todos os dias. E hoje tem esquemas de medicação com 2, 3 medicamentos em 2 comprimidos, né? E a gente tem uma tecnologia muito boa hoje em relação à medicação de HIV, é que uma pessoa que está em tratamento e ela está indetectável há mais de 6 meses, ou seja, ela tem uma carga viral tão baixa, né, que os exames que a gente tem aqui no Brasil não conseguem quantificar a quantidade de vírus, se ela está há 6 meses nessa condição, ela não transmite mais o vírus por via sexual, né? Essa informação é super importante para as pessoas, né? Se testar com mais frequência e também de derrubar o estigma de quem tem HIV sendo aquela pessoa que, né, vai transmitir o vírus, vai te matar. Nós não estamos mais nesse momento, né? Então, a gente está conseguindo agora reduzir o número de infecções por HIV na cidade de São Paulo, né? Porque a gente tem testado mais, tratado mais cedo e por isso as pessoas transmitem menos. Então, a gente quebra aí a cadeia de transmissão do vírus. Ou seja, o tratamento precoce é fundamental, né? É fundamental. Mas era também, quando a gente falou de preconceito, era uma doença de gay, né? Que se falava assim isso, né? Estigmatizou muito, né? Os homossexuais para isso. Mas depois não, né? A gente vê que muito idoso, muito hétero, também contraiu a AIDS, né? Sim. Qualquer pessoa, né, que tem uma vida sexual, pode se infectar pelo HIV, né? Não é só a única via de transmissão do vírus, mas a relação sexual é a maior via de transmissão do HIV, né? Mas a gente tem, assim, qualquer pessoa pode ser infectada, mas a gente tem grupos mais vulneráveis ao HIV, né? Então, quando a gente fala aí de grupos mais vulneráveis, a gente tem, sim, uma diferenciação do número de infecções em relação gays e héteros, em relação mulheres e homens, em relação à idade, raça, cor. Então, o HIV é uma infecção que tem fortes características sociais, né? Apesar de qualquer pessoa pode ser infectada, mas a gente tem questões sociais aí que atravessam não só HIV, como outras morbidades e infecções, né? No caso das mulheres, elas são infectadas pelo parceiro, né? Sim, né? A gente tem uma diferenciação, né? A gente tem, para cada 5 casos de homem, a gente tem uma mulher. Então, a gente tem uma concentração de HIV mais nos homens. Mas quando a gente olha o dado das mulheres, a gente tem número de infecção maior nas mais jovens, né? De 20 a 29 anos de idade. Então, a gente tem, não só nas mulheres, mas nos homens também, as novas infecções acontecem nas pessoas mais jovens. Então, mais 50% das novas infecções em 2021 foram em pessoas de 15 a 29 anos, por exemplo. Aí é necessário ações afirmativas ou políticas públicas de esclarecimento desses jovens do sexo seguro, né? Portanto, o uso da camisinha. O uso da camisinha, ou aquelas pessoas, né, que estão mais expostas ao vírus, ou seja, elas usam a camisinha em algumas relações, em outras não, que elas conheçam outras tecnologias de prevenção. Hoje a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Não sei se vocês conhecem, que é tomar um medicamento, né, tomar um comprimido todos os dias, antes da relação sexual, que ela vai estar protegida do HIV. Então, essa é também uma tecnologia que é importante
para conseguir aí reduzir novas infecções de HIV e que tem tido, sim, efeito na cidade de São Paulo, né? A gente reduziu, entre 2016 para 2021, 37% de novos casos de HIV. É um número expressivo. Ô, Luana, eu quero que você fale um pouco do seu estudo, né? Do estudo que você participou a respeito do que está acontecendo, né? Da ausência desse exame, né? No SUS e as consequências. A gente começou a falar disso, mas é importante acentuar, né? Porque nós temos uma população que não tem acesso a esse exame e que precisa se prevenir, né? Certo. Então, falando um pouquinho, né, do que o HPV causa, porque eu acho que isso muitas pessoas não sabem. Então, o HPV, ele vai infectar, ele é considerado uma das infecções mais comuns, né? Então, se estima que cerca de 80% da população mundial vai ter contato com esse vírus em algum momento da vida, e ele pode ficar no seu corpo sem causar nada, por algum tempo, e o corpo mesmo pode eliminar esse vírus, mas a gente fala que a infecção persistente por esse vírus, então, ao longo de 10, 15 anos, que vai causar, então, essas lesões. E essas lesões, se não forem tratadas, que vão causar, então, o câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero é uma doença, é um dos tipos tumorais, um dos tipos de câncer mais preveníveis, porque ele pode ser prevenido por vacina e pelo rastreamento dessas lesões e tratamento precoce. Então, o estudo que a gente fez foi uma revisão da literatura, e principalmente, na verdade, dos sites governamentais dos países da América Latina, e a gente conseguiu, a intenção era justamente ver como estava a implementação do teste de HPV para o rastreamento dessas lesões. E por que usar o teste de HPV, né? Agora, o que a gente tem no SUS é o rastreamento das lesões com o exame de Papa Nicolau. Mas, né, com alguns novos estudos, e principalmente Europa e Estados Unidos, eles têm falado sobre o uso do teste de HPV ao invés do Papa Nicolau. O teste de HPV, ele tem ele é interessante em alguns sentidos. Então, a gente pode, com o teste de HPV, a gente pode aumentar os intervalos de triagem, ou seja, né, ao invés de fazer a cada 3 anos, ou o que acontece muitas vezes aqui todo ano, a gente faria a cada 5 anos, porque se a paciente não tem HPV, a chance dela desenvolver algum tumor, né, alguma coisa, nos próximos 5 anos é muito baixa, então a gente conseguiria estender isso para 5 anos, e ele é mais sensível, né, a gente consegue fazer algumas coisas automatizadas, diferente do Papa Nicolau, que você precisa realmente de um médico, um patologista para observar a lâmina. Você está falando uma coisa interessante, as mulheres resistem muito ao Papa Nicolau, né? Não conheço mulher que não reclama desse exame. Sim. Agora, a substituição dele pelo teste do HPV me parece interessante, né, para as mulheres. Isso, e o teste de HPV, ele é interessante também, né, o que a gente tem de padrão ouro seria realmente a coleta da mesma forma do Papa Nicolau, só que são utilizadas algumas escovinhas, então a gente consegue primeiro usar um meio líquido, que seria um pouco diferente, então o armazenamento é um pouco melhor, né, a gente consegue fazer algumas coisas automatizadas, e uma outra possibilidade interessante com o teste de HPV é a possibilidade da autocoleta, então a própria mulher coletar essa amostra. Isso é interessante. E tem alguns outros estudos utilizando alguns outros meios, então, alguns outros tipos de coleta, por exemplo, com urina. Então, também seria interessante, o HPV tem essa possibilidade diferente do Papa Nicolau. O grande problema é o desafio da comunicação, informar essas mulheres desta possibilidade do teste do HPV. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A OMS divulga série de ações para melhorar a vida das pessoas com epilepsia. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Em todo o mundo, mais de 50 milhões de pessoas vivem com epilepsia e com as implicações físicas ou mentais desse distúrbio neurológico. Todos os anos, 125 mil perdem a vida para a epilepsia ou causas relacionadas a ela. Aproximadamente metade de todas as pessoas com epilepsia também tem outras condições de saúde física ou mental. Globalmente, as pessoas que vivem com epilepsia continuam sendo alvos de estigma, discriminação e violações de direitos humanos.
Muitos que vivem com a doença também enfrentam barreiras para conseguir emprego, ter acesso à educação e são privados da participação integral na vida comunitária. A diretora da OMS para a Saúde Mental e Uso de Substâncias, Deborah Castell, afirma que a resposta à doença deveria ser coordenada, abrangente e envolver toda a sociedade. Ela ressalta que a epilepsia tem consequências importantes em níveis pessoais, econômico, de saúde e inclusão social. A OMS alerta sobre a falta do tratamento necessário a muitas pessoas em todo o mundo. Elas precisam de medicamento para controlar as convulsões. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre saúde pública com a Luane Godoy e o Adriano Queiroz. Falando que essa matéria da ONU fala também de um preconceito, né? Determinadas doenças, né? Elas são carregadas de um estigma, né? A epilepsia é uma delas, né? É uma doença silenciosa, ninguém assume que é epilético, né? E a gente sempre guarda uma ou duas pessoas que você conhece do seu centro, viu? Que é portadora, né? E se não tomar aquele remédio, ela tem crises, né? E aí um número expressivo de pessoas morrem provavelmente pelas consequências e pela falta de remédio, né? É verdade. E quando a pessoa que é epilético tem um ataque, né, um ataque epilético, né, aí que as pessoas se assustam, né, porque acabam vendo a pessoa se mexer, cai ao solo, né, e aí que está o papel das pessoas ajudarem essa pessoa, né, evitar que ela bata a cabeça no chão, né, para não se machucar, e até a questão da língua, né, porque às vezes ela pode enrolar a língua e morre asfixiada, né. Então, esse é um cuidado que as pessoas podem ajudar a pessoa naquele momento que está tendo um ataque. Mas é verdade, João, acho que o preconceito ainda acaba imperando na sociedade. Eu sou uma curiosidade, João, sabe quem é uma pessoa bastante conhecida no Brasil que era epilético? O Machado de Assis. Machado de Assis. Machado de Assis era epilético, né? Então, acho que se não me engano, o Nietzsche também era. Né? Frederico Nietzsche. Você vê que as pessoas têm um preconceito, acham que a pessoa, essa pessoa é epilética. Não, a pessoa pode ser uma pessoa brilhante, desempenhar suas atividades todas da melhor forma possível e ter o problema da epilepsia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando isso para contribuir com o fim desse preconceito, também mais um, né, que existe na sociedade, e no caso específico contra os epiléticos. É verdade, Frank. Agora vamos ver o que nossa enquete revelou a respeito da opinião que os nossos seguidores fizeram a respeito do tema do programa de hoje, né? Saúde pública. É verdade. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, né? Nós estamos com 2 pesquisadores que trabalham com a ciência, né? Então é bom dizer que isso aqui é uma enquete, a gente não tem uma base científica, mas serve para a gente ter uma noção de como é que as pessoas, pelo menos que nos acompanham nas redes sociais, como as pessoas estão olhando para o tema do programa que nós realizamos aqui na rádio, né? No caso de hoje, né, nós estamos aqui tratando de infecções sexualmente transmissíveis e saúde pública. E nós fizemos a seguinte questão, né? Você costuma fazer exames preventivos de ISTs? E a resposta foi a seguinte: 32% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, contra 68% que disseram que não costumam fazer esses exames preventivos sobre infecção sexualmente transmissível. Tá? E eu queria colocar uma questão, né? A gente está falando IST, né? O ISTs, né? E há um bom tempo se falava muito em DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então eu gostaria de colocar até como um trabalho de esclarecimento de serviço público, né? Para os nossos ouvintes, qual que é a diferença entre IST e o DST. Vamos começar pelo Adriano. Essa mudança de IST para DST, né, foi recente. Nos últimos anos a gente mudou a sigla. Por quê? Né? Porque nem toda infecção vai virar uma doença. Né? Então, por exemplo, o HIV é o vírus, né? Então a pessoa ela pode ser infectada pelo HIV. Isso não quer dizer que ela vai desenvolver a AIDS, que seria a doença. Então, por isso nós mudamos, mudaram, né, aqui na saúde, de DST para EST.
Mas, ao ouvir a pesquisa, Franklin, eu fiquei assim, né, de 30%, né, as pessoas fazem exames com frequência, é muito pouco, né? E as pessoas têm que saber que elas têm direito a se testarem, né? Têm direito a saber o status sorológico, e nós temos nas unidades básicas de saúde, né, testagem para HIV, para sífilis, para hepatite B e hepatite C, testagem rápida, ou seja, a pessoa faz o teste e sai com o resultado na hora. E é bom lembrar que, além dos testes, a gente também tem abordagem sindrômica para as ISTs, se está com alguma coceira, se está com alguma ardência, se está saindo algum tipo de secreção, está com alguma verruga, alguma lesão, ela pode também ir à unidade de saúde verificar se há alguma infecção, se há alguma doença. Mas, para além disso, a gente também tem a imunização, né, vacinação, né, para HPV, para hepatite B. Então, a gente pode aí também lançar mão aí de várias estratégias para a gente conseguir que a pessoa se previna, mas também, se ela estiver infectada, que ela trate precocemente. Então, quanto mais cedo ela tratar a infecção, mais fácil o tratamento. Ô, Adriano, esse negacionismo do governo em relação à Covid influenciou também nessa ida para as pessoas se vacinarem contra esse vírus que você acabou de falar? A gente não observa a queda, né, na vacinação de hepatite B nem de HPV, né? Talvez, né, nos próximos anos a gente sinta algum impacto, mas acho que é tão consolidado, né, algumas questões na saúde pública estão tão consolidadas que acho que neste momento não teve abalos. Ainda... É uma boa notícia, pelo menos até agora não foi registrado. Agora, Luane, a respeito da pergunta do Franklin. Eu acho que o Adriano já explicou muito bem, né, sobre a diferença entre IST e DST. Eu só tenho um ponto para falar em relação à vacina contra HPV. Tem um certo problema, não me engano exatamente se é no norte ou no nordeste do país, mas teve uma questão de baixa cobertura, porque o que aconteceu foi que as meninas se vacinaram e uma delas teve, não me lembro se foi convulsão, mas teve alguma coisa que não era relacionada à vacina, mas por conta dessa menina, né, e várias meninas foram vacinadas na escola, e aí as outras meninas também viram que essa pessoa passou mal, e começaram a passar mal, então teve uma histeria coletiva, e então nessa cidade em específico, a cobertura vacinal foi bem baixa, mas vários estudos já mostraram que não foi por conta da vacina, não tem nada a ver com a vacina, descobriram depois que a menina tem um outro problema que causou isso, então não tinha absolutamente nada a ver com a vacina, mas nessa região específica do país foi bem enraizado isso de que a vacina causaria alguma coisa, então eu quero deixar bem claro que a vacina não causa absolutamente nada, sem nenhum problema, então é bem confiável, né, é usada no mundo todo, então não tem nenhum problema. Um estudo mostrou que os tumores de colo de útero são a 4ª causa-morte por câncer, embora possam ser prevenidos por meio de vacinação e de um teste capaz de detectar o HPV, né? Você está falando na última resposta, em relação à pergunta do Franklin, aquilo que a baixa cobertura foi por causa do medo dos efeitos colaterais. Depois eu quero ouvir o Adriano a respeito disso também em relação à AIDS. Quais são os efeitos colaterais desse teste que é realizado? Os efeitos colaterais do teste é bem parecido com o Papa Nicolau mesmo, então é um teste desconfortável, as mulheres que já fizeram sabem que realmente é desagradável, né? Você ter que ir lá no médico, a posição ginecológica é realmente desagradável e pode ter, assim, um desconforto, um pequeno sangramento. Então, é bem parecido nesse sentido com o Papa Nicolau. O teste de HPV, então, ele era para ser até um pouco mais fácil de se fazer, porque o Papa Nicolau, em geral, o que é utilizado é como se fosse uma espátula de madeira, que é utilizada para fazer a lâmina, para ver, então, as células do teste do Papa Nicolau, e do HPV é uma escovinha um pouco mais maleável. Então, em teoria, ele era para ser um pouquinho mais... a paciente não sente tanto, né, quando for coletada essa amostra. Mas, em geral, é um pequeno sangramento e um desconforto na hora mesmo. Mas é um teste bem rápido de se realizar.
Então, é importante novamente se destacar os benefícios trazidos por esse teste em relação à prevenção do câncer de cólon, né? Sim, e principalmente em relação ao intervalo, né? Então, a paciente pensava que ela teria que fazer esse teste no Brasil. O Papa Nicolau seria a cada 3 anos, mas muitas vezes ele é realizado todo ano, caso ele seja negativo, né? Seriam 3 anos. Muitas vezes é anual, que as pacientes acabam realizando, principalmente, né, no sistema particular de saúde. E o teste de HPV seriam a cada 5 anos, e alguns estudos falam até mesmo a cada 10 anos. Ô, Adriano, quero ouvir você sobre os efeitos colaterais, que é o medo que está presente nas pessoas que suspeitas de terem AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Me permite, Joel, posso só complementar a resposta da Luane em relação ao HPV? Fique à vontade. Porque a vacinação de HPV tem uma faixa etária, né? Então, não é todo mundo que vai na UBS pode tomar uma vacinação de HPV, vacinando HPV. Então, é de 9 a 14 anos, né? Para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Mas, para aquelas pessoas vivendo com HIV, pessoas imunossuprimidas, tem uma faixa etária maior. Então, no caso das pessoas que estão vivendo com HIV, se ela for um homem cisgênero, uma mulher trans, ou uma travesti, ou qualquer outra pessoa que o órgão genital de nascimento é pênis, é de 9 a 26 anos. Se for uma pessoa vivendo com HIV, que é uma mulher cisgênero, um homem trans, ou qualquer outra pessoa que o órgão genital de nascimento é vagina, é de 9 a 45 anos, justamente porque tem um risco maior do câncer de colo de útero, como a Luane está bem trazendo para a gente hoje, né? Sobre a questão... Importante seu esclarecimento. E acho que é importante também a gente pensar, né, assim, tem os homens trans também que podem ter câncer de colo de útero, né? E muitas vezes eles acham que não têm direito à vacinação, aos exames, né? Ou sofrem algum tipo de constrangimento na unidade de saúde em relação ao nome social, que afasta essas pessoas e que pode causar adoecimento, né? Até morte. É interessante isso, né? Isso é outro desafio, vou repetir, da comunicação, né? De as pessoas saberem que têm acesso a esse tipo de teste, e também os trans, né? Que ficam inibidos, né? Até por causa do nome, como você disse, e acabam não procurando um posto público, né, para realizar o exame. Exatamente. Em relação aos efeitos, né, adversos, colaterais do tratamento do HIV e da AIDS, né, a gente tem medicações hoje muito boas, né, em relação ao que tinha lá no começo da epidemia, nos anos 90, quando a gente começou a introduzir antivirais, antirretrovirais para tratamento do HIV e da AIDS. Então, os efeitos colaterais são muito menores, né? E a gente tem alguns esquemas de tratamento, né? Então, se a pessoa, porventura, vier a ter efeitos adversos não administráveis, ela pode voltar à unidade de saúde e o médico ou a médica vai verificar a troca desses medicamentos. Mas grande parte das pessoas conseguem conviver com o tratamento tranquilamente, né, hoje. Isso é muito bom, né? Então, a gente tem medicamentos muito menos tóxicos, né, com toxicidade menor, né, e com efeitos iniciais muito menores também. E esses efeitos quais seriam? Depende da pessoa, pode ser enjoo, né, pode ser questões aí gastrointestinais, dor de cabeça. O que a gente tem que saber, né, Joel, é que assim, qualquer medicamento, seja qual ele for, tem efeito colateral. Pode ser tanto um remédio para dor de cabeça, um remédio para tratamento de infecções sexualmente transmissíveis ou para HIV. O que a gente sabe é que, se ele é aprovado, ele tem efeitos colaterais graves, um percentual muito baixo de pessoas, né? E que se a pessoa não consegue, né, conviver com esse medicamento, tomando esse medicamento, ele deve ser trocado. Então, é uma parcela da população muito baixa, a gente tem que saber disso. Muito pequena, né? Muito bem. Nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre saúde pública com Luane Godoy e Adriano Queiroz. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? O Frank Valverde tem uma dica para você.
A minha dica é seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar lá as informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No facebook.com, Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 é em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, ficam à disposição no nosso canal no YouTube. Basta você entrar lá no YouTube, você vai encontrar os nossos programas. E lá você vai encontrar também quadros como entrevistas como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a nossa sociedade e a nossa história. Para você acessar todo esse conteúdo, basta você entrar em contato com o Observatório 3 em numeral Setor. Essa é a forma de você acessar os nossos conteúdos. Joel. A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Atualmente, cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Muito bem, ouvintes estão ligando para cá, entraram agora no programa, Frank, e aí perguntam, como é que prevenir isso? Nós já começamos no bloco anterior, mas vamos perguntar de novo para o Adriano, né? Sobre a prevenção. Aliás, é muito bom, né? Porque se nós temos um problema da comunicação, é legal novamente resgatar a prevenção, a importância da prevenção para evitar esse tipo de infecção. Adriano. A transmissão do HIV pode ser via sexual, né? Ou seja, um sexo sem métodos de barreira, ou se a pessoa não está em outro tipo de método de prevenção, como a PrEP, né? Também pode ser transmitido via amamentação da pessoa gestante para a criança. Então, uma pessoa vivendo com HIV, ela não amamenta. A gente entrega no serviço público uma fórmula láctea para que ela dê essa fórmula, esse leite, né, para o seu filho e sua filha, né? E também contato com sangue infectado, sangue contaminado, né? Mas a via de transmissão maior é a via de relação sexual. Então a gente tem métodos de barreira, que é a camisinha, né, o preservativo, que aliado ao gel lubrificante melhora mais, né, reduz mais a chance de infecção, porque com o atrito reduz aí a chance de lesões na pele, certo? Então, o gel lubrificante é um aliado nas relações sexuais. E a gente tem a profilaxia pré-exposição, que é tomar um comprimido por dia, né? Durante determinado período, vai ter uma proteção, e a partir desse período a pessoa consegue aí ter uma proteção medicamentosa para evitar o HIV. E tem a profilaxia pós-exposição. O que seria isso, né? Não usei a camisinha, ou a camisinha estourou, a camisinha saiu, né? Ou não estou tomando PrEP, então entrei em uma relação de risco aí, não sei se meu parceiro ou minha parceira tem HIV, não sei se ele se trata, ou se ela se trata, se está indetectável o vírus, então eu posso ir até uma unidade de saúde, né, que oferece a PEP, as unidades de HIV/AIDS, né, ou uma unidade de urgência e emergência no final de semana, à noite, por exemplo, e vai tomar uma medicação durante 28 dias, que vai reduzir bastante a chance de nova infecção para HIV, né? Lembrando que essa pessoa, se ela quiser tomar essa profilaxia pós-exposição, ela tem que ir em até 72 horas da exposição de risco. Isso é importante. Eu conheci uma parceira numa balada, numa festa, uma noite, parceiro ou parceiro, e tive uma relação sem camisinha. Eu tenho 72 horas para fazer essa profilaxia, é isso? Exatamente. E ela pode procurar as unidades de urgência e emergência, né? Hospital municipal, pronto-socorro, pronto-atendimento, que ela pode, em qualquer horário do dia, para tomar essa profilaxia pós-exposição. Isso é muito importante a gente saber. E outra coisa, é melhor em relação às mulheres que sofreram violência sexual, né? As mulheres também que sofreram violência sexual, elas também têm direito, não só a PEP, né, a profilaxia pós-exposição para HIV, mas outras profilaxias, né? Então é importante que procure o quanto antes o serviço de saúde, porque quanto antes é melhor. Idealmente, nas primeiras 2 horas, mas tem ainda até 72 horas para fazer essa profilaxia. Hoje a medicina aponta erros cometidos e afirma que a doença não estava restrita a um grupo específico. Eu estou me referindo à AIDS. Vamos reafirmar essa informação, né?
A AIDS hoje atinge várias faixas da população e não é só causadas pelas pessoas gays, né? Exatamente, né? Qualquer pessoa, né, que tem relação sexual com uma exposição, ela pode, porventura, ter HIV, ou seja, ser infectada pelo HIV, seja ela gay, hétero, jovem, mais velha, branco, preto, pardo, amarelo, indígena, enfim. É uma questão aí é humana, né? Não que está recortado. O HIV não escolhe pessoas LGBT, QIA+, ou escolhe pessoas pretas, pessoas brancas, né? O que acontece é que tem pessoas, grupos mais vulneráveis, mas o vírus não sabe se você é branco ou preto, você é gay ou hétero, né? O Adriano, falando em grupos vulneráveis, uma outra pergunta está chegando aqui. Depois daquela pílulazinha azul, né? Os idosos passaram a ter uma vida sexual mais ativa e acabaram contraindo a AIDS também. Isso revelou algumas pesquisas. Então, um ouvinte aqui está perguntando, existe uma campanha específica para esclarecer os idosos? Nós temos campanhas aí para falar sobre prevenção para a população geral, e a gente sabe que a população mais idosa, né, tem uma frequência maior nas unidades de saúde por motivos diversos, não só por questões de infecções sexualmente transmissíveis, e é feita essa abordagem nas unidades básicas de saúde, né? A gente sabe que, claro, né, tem tanto profissionais quanto até a própria população tem dificuldade de falar sobre sexualidade, prazer, sexo. E uma das coisas que a gente fala aqui na Coordenadoria de ST/AIDS, né, que a abordagem para falar sobre prevenção tem que incluir também essa questão do corpo, do desejo, do prazer, né? Não pode ser uma coisa asséptica, que só fala só do medicamento, só do preservativo. Tem que tratar como as pessoas estão tratando da vida sexual, como elas se sentem em relação ao próprio corpo. Isso faz que o diálogo em relação à prevenção do HIV e outras STs seja mais eficaz para as pessoas se abrirem aí, conseguirem falar como elas estão usando a prevenção, preservativo, né? Para isso é necessário, Adriano, que os servidores públicos estejam muito bem capacitados, né, para conversar com a população. Ô, Luane, eu falei da resistência que as mulheres no bloco anterior têm em relação ao Papa Nicolau, né? Como superar essa resistência e informar que existe um teste mais tranquilo, que só proporciona um sangramento do HPV. Essa resistência, como é que pode ser quebrada nessa faixa etária das mulheres mais jovens? Eu acho que, de novo, é a mesma resposta que a gente já falou, né? É a questão da educação, conscientização. Muitas vezes a paciente acaba fazendo o exame e nem sabe para que serve, é só tem que fazer o Papa Nicolau, mas o médico não explica para que serve aquilo, como funciona, de quanto em quanto tempo. Então, eu acho que é realmente em relação a isso, em explicar melhor como que funciona, e isso do uso do teste de HPV, eu acho que é em relação à implementação no SUS. Então, para ele ser mais utilizado, teria que ter uma implementação a nível nacional, né? A gente teve 2 testes piloto que mostrou que é custo efetivo, então que vale a pena, que o custo que o teste tem a longo prazo, isso se dilui, então que vale a pena utilizar esse teste, e a gente já tem essa implementação em alguns outros países, né? Então, a gente tem o México, né, no estudo, na revisão que o nosso grupo fez, a gente mostrou que o México ele tem uma implementação nacional já do teste HPV e de forma gratuita em todo o território, e com toda a infraestrutura e todo o suporte que a gente tem do SUS já, seria possível realizar esse teste, então, como os testes que a gente tem de HIV e alguns outros de IST. Para atingir a população de baixa renda. A gente conseguiria fazer essa implementação. Mas você citou aí um estado do Nordeste, não sei se você fala o nome, não me recordo, mas a baixa cobertura, porque uma das jovens fez o teste e teve um efeito colateral. Você já disse no bloco anterior que é pequeno sangramento, não é uma coisa assim para se preocupar. Mas é importante também destacar isso para jovens, né? Para que essa baixa cobertura não se estenda para outros estados do país, né? Isso da baixa cobertura e que a jovem acabou passando mal foi em relação à vacinação.
A vacinação estava sendo oferecida no primeiro momento nas escolas, então, nesse momento da vacinação aconteceu as pessoas ficaram com medo, né, acabaram passando mal por conta disso, e depois que isso aconteceu foi muito difícil, né, está sendo muito difícil tirar isso da cabeça das pessoas, que não foi a vacina que causou isso, foi outra coisa. Então, eu não... Isso pegou carona nessa campanha negacionista contra a vacinação em geral no país? Então, a questão da vacinação contra HPV tem muito a ver com isso da sexualidade também. Porque como é uma faixa etária mais nova, e aí as meninas vão se vacinar, então tem muito essa questão de, ela vai se vacinar, mas não, ela já vai começar a fazer sexo, e então tem essa questão também, que é um problema da vacinação contra o HPV. Então, tem que deixar bem claro que a faixa etária é escolhida de 9 a 14 anos justamente porque a vacina é mais efetiva quando as meninas e os meninos não iniciaram ainda a vida sexual. Então, por isso essa faixa etária é escolhida, né? E é importante que seja antes. Então, porque ela pode ser contraída no banheiro público, né? Não. Não pode? Não, HPV, ele pode em relação às verrugas, né? Então, dependendo de como for, talvez alguma toalha, mas assim, se a paciente em relação às verrugas, se a paciente tem uma verruga, ela pode passar, mas em relação ao câncer de colo de útero, não. Como é que ela pode contrair? O câncer de colo de útero em relação a relação sexual. Só relação sexual. Isso. Não é uma questão de... Mas o HPV, ele causa também essas verrugas, né? Aí essas verrugas têm algumas outras formas de transmissão, mas assim, predominantemente... Tem cura ou ela é controlada? Oi, desculpa. O HPV tem cura ou é controlado? Não tem nenhum tratamento para a infecção de HPV em si. O que a gente trata são as infecções e essas verrugas. Né? Bem, agora eu quero ouvir o Frank Valverde, que vai trazer os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Frank. Vamos lá, Joel. Antes de dar o destaque, eu queria convidar a todos e a todas para visitar o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vão encontrar uma série de matérias, uma série de reportagens que falam sobre direitos humanos, sobre cidadania, né? Entre as matérias mais lidas no nosso site, Joel, nós temos uma que fala sobre uma lista de 8 canções que foram censuradas pela ditadura, né? E quem for visitar essa matéria, visitar nosso site e ler essa matéria, vai encontrar canções como Apesar de Você, do Chico Buarque, É Proibido Proibir, do Caetano Veloso, e também Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, né? Também conhecida como Caminhando, do Geraldo Foi Vandré. um hino, né? E dessas músicas, qual é a sua preferida? Olha, Joel, eu gosto muito das 3 que eu... Tem outras, né? Mas as 3 que eu citei, eu gosto das 3, né? Durante atualmente, talvez eu goste do Apesar de Você, né? Até acho que em função do momento político que a gente está vivendo, né? Mas teve uma época que eu gostei muito do Caminhando, né? Conhecida como Caminhando, que apesar para não dizer que não falei das Flores, né? Que do Geraldo Vandré, que fez um sucesso no final dos anos 60, quando participou de um dos festivais de música, e depois na época da redemocratização, né? No início dos anos 80, né? Quando aí a música foi liberada, tocou muito nas rádios, enfim. Mas as 8 músicas, né? Para quem for visitar, não vou dar o spoiler e falar das 8, mas vá lá, visite, que é uma matéria gostosa de ser lida e, inclusive, de relembrar essas músicas que foram proibidas durante a ditadura militar. E uma outra matéria que eu quero dar o destaque, Joel, é sobre o relatório contra a desigualdade no acesso à vacina Covid-19. Né? É um relatório que mostra essa desigualdade. Exatamente, que é fundamental a gente ter até um papel social aqui de insistir para as pessoas se vacinarem. Um estudo que foi feito pela Oxfam Brasil, Joel, diz que somente 16% dos municípios brasileiros aplicaram a vacina em mais de 80% da população. Tá? Essa é uma matéria que foi escrita pela Júlia Bonin, né, na nossa redação, e mostra que, com essa situação que a gente vive, mais de 690 mil pessoas que faleceram
vítimas da Covid, poderiam ter sido evitadas uma boa parte delas se tivessem sido vacinadas, né? Acho que entrar nessa campanha infame, para dizer o mínimo, do governo federal contra a vacina, né? Principalmente no início da pandemia, depois que a vacina foi descoberta, né? Foi aplicada e teve à disposição, e isso, essa atitude, posso dizer até criminosa, que acabou jogando muitas pessoas para o falecimento quando podia ter sido evitado. Então, é bom dizer, quem ainda não tomou as vacinas de reforço, vá aos postos de saúde, vacine-se, que a prevenção é o melhor caminho para o combate à doença, Joel. E outro pequeno detalhe, para finalizar, Joel. Essas matérias que eu estou dizendo e as outras no nosso site, elas se encontram com o recurso da audiodescrição, que possibilita que as pessoas deficientes visuais tenham acesso ao nosso conteúdo. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre saúde pública com a Luane Godoy e o Adriano Queiroz. Esse programa tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu a meta de vacinar 90% da população contra o vírus da HPV. No entanto, as taxas no Brasil são muito abaixo do esperado, 55% para a primeira dose e 36% para a segunda, segundo dados de 2021 do Ministério da Saúde. A vacina reduz até 70% os casos de câncer do colo de útero. Joel, eu tenho uma pergunta para a Luane, que eu acho que uma dose só da vacina é suficiente? Que eu falei da vacina da Covid, nós temos que tomar várias doses, né? Na questão da poliomielite, por exemplo, tem que se dar várias doses. E no caso da HPV, uma dose só é suficiente ou tem que se renovar constantemente a vacina? Aqui na informação que eu dei, Frank, está em duas, né? Em duas doses. A primeira teve apoio da metade da população, a segunda já caiu bastante, né? Então, que eu repercuti com ela. Vamos lá, Isso, são 2 doses com intervalo de 6 meses, e alguns estudos acabam falando, né, que é melhor você tomar uma dose do que não tomar nenhuma, mas o esquema vacinal é 2 doses, se eu não me engano, inicialmente eram 3 e agora são 2. Então, se você não tiver a possibilidade de tomar a segunda, é bom que você tenha tomado pelo menos uma, mas o esquema realmente são com 2 doses. A campanha está sendo feita em escolas, não é isso? Num primeiro momento, por isso que também a primeira dose ela foi bem aceita, porque ela foi feita em escolas. Se eu não me engano, a segunda dose já foi nos postinhos. Então, uma pessoa adulta pode tomar a vacina? Pessoa adulta, não. É só apenas na rede particular. Isso é importante. E é bem caro. Cada dose... Veja só, voltamos àquele caso que você mencionou no início do programa. Não tem acesso quem precisa do SUS, né? Não tem essa vacina no SUS. Os adultos, eles são apenas os imunodeficientes, que são infectados pelo HIV ou algumas outras condições que podem tomar pelo SUS. Em geral, a população não pode. E uma questão que teve por exemplo, a minha idade, né? Eu tenho 25. Eu não peguei, quando eu tinha a idade de 9 a 14 anos, não era oferecida a vacina no SUS, e agora eu também não consigo tomar pelo SUS. Então, eu só consigo tomar a vacina na rede particular. E cada dose gira em torno de R$500. Então, assim, essa cobertura não atinge essa faixa etária da população. Sem essa cobertura para a maioria da população, como aumentar a adesão do público? Essa é a grande questão. Eu acho que realmente isso de ter a primeira dose ter sido dada nas escolas foi algo que aumentou bastante essa procura, né? Mas caiu, né? A segunda dose caiu, né? Foi bem menor. Isso da conscientização também, porque, como eu comentei, tem esse medo, né? Esse medo, e um outro aspecto que você levou e que agora eu estou resgatando, que é, olha, por que vou vacinar minha filha se ela não tem ainda a idade, né? Atividade sexual, 9 a 14 anos, não é isso? É uma resistência das famílias. Se pensou, quando você estava fazendo o estudo, de também ter um processo de esclarecimento para as famílias da necessidade de fazer esse teste?
bem antes de começar essa atividade sexual, seja da menina, né, da adolescente? Isso tem que ser pensado, acho que depende muito do contexto, né, de cada país, onde a vacinação é muito, muito forte na Austrália, então acredito que lá eles não tenham tanto esse problema cultural, né, mas aqui no Brasil, principalmente, né, as famílias mais conservadoras, ou um pouco mais nesse sentido, que tem essa questão de, não vou vacinar meu filho. Já tocamos no preconceito, né? É o problema do preconceito. Tenho mais 5 minutos, Frank, para fechar o programa. Vou dar 2 minutos para cada convidado, para fazer suas conclusões finais. Eu quero o seu destaque final nesse programa que nós estamos, o último programa que nós estamos realizando esse ano, Franklin. Lembrando que a equipe que nos trouxe aqui, a Ana Clara Godoy, você, a Yara de Andrade, a Joana Ferreira, a Júlia Bonin, a Sueli Santos, e, claro, o Gabriel Iguti, que estiveram com a gente. Eu quero deixar esse agradecimento, você que está comigo agora, para esse pessoal que está na retaguarda e que nos ajudou a fazer esses programas do Observatório. Muito obrigado a eles, e eles estarão com a gente nos nossos programas de 2023, Frank. Eu que agradeço a lembrança, até falando em nome dos colegas do Observatório Terceiro Setor, né, para você ter mencionado o nome de todos eles. E o meu destaque final é o seguinte, Joel: a prevenção é o melhor remédio para combater as doenças. Prevenção é a palavra de ordem. Luane, seu destaque final, e agradecendo a sua participação aqui no nosso programa. Parabéns pelo teu estudo. Espero trazer você de novo aqui para contar resultados positivos e que se consiga que esse teste vá para o HPV, vá para o SUS, né, para atingir o maior número de pessoas. Sim, muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço toda a produção, vocês, todos os nossos ouvintes também. E como destaque, eu acho que principalmente a vacinação, né, é muito importante, e em relação também como a gente não tem o teste de HPV, que então a gente faça o que é disponível agora, que é o Papa Nicolau. E também é importante falar que mesmo que as meninas, né, estejam vacinadas, é importante fazer o teste do Papa Nicolau mesmo assim. Muito importante. Olha o esclarecimento da Luane. Como você não tem acesso no SUS ao teste do HPV, você faça o teste, o Papa Nicolau, que contempla, por enquanto não chegar nas unidades de saúde pública. Ô, Adriano, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer te conhecer. Seu destaque final, o mais importante, você gostaria de deixar registrado a respeito do trabalho que você realiza, do que está acontecendo em relação à vacinação da AIDS, enfim, o que você quiser apresentar agora como argumento final nesse 1 minuto e meio destinado a você. Obrigado ao Observatório pelo convite, à Rádio Brasil. Obrigado, Franklin, Joel, Luane também, pela companhia aqui nesse debate de hoje. Não temos vacina para HIV e para AIDS ainda, nós temos um tratamento que é muito eficaz, né? E é importante que, assim, né, para o que tem vacina, as pessoas têm que se vacinar, né? Tem que se testar com frequência, se tem risco, né, relação sexual de risco também frequente, e ela tem direito à testagem, né? E é importante a gente saber, o fato de a pessoa não testar não quer dizer que o vírus ou a bactéria não está lá, né? Então, assim, não vou testar porque eu não quero saber. Mas o vírus já pode estar lá, já pode estar agindo, né? Então, se ela conseguir detectar precocemente ou HIV ou os outros STs, a gente consegue manejar o tratamento mais fácil. Então, se teste porque é importante, né? Então, acho que o recado é se teste e se tiver com alguma coisa, trate, porque aí vai conseguir ter uma vida melhor, né? A prevenção é fundamental. Exatamente. Eu posso pedir uma coisa também? Para que os ouvintes sigam nossas redes sociais e ST AIDS, SP, que a gente tem informações sobre prevenção, sobre tratamento, e também os locais que nós fazemos as campanhas de testagem e de PrEP na rua. Muito importante essa informação do Adriano. Se você percebeu que nós não fizemos alguma pergunta, lá no site deles tem mais informações a respeito da prevenção em relação à AIDS. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Luana Godoy, do Centro de Pesquisas em Oncologia Molecular do Hospital do Câncer de Barretos, o Adriano Queiroz, que é coordenador do Setor de Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS da cidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor.
Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. Esclarecendo que a partir da próxima nós estaremos de férias e serão colocados os programas mais ouvidos durante o ano de 2022. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.